Amigos telespectadores do programa Economia na Rede, bom dia a todos. É um prazer a gente estar aqui conversando com vocês e falar um pouquinho dessa semana que começou aparentemente com grandes problemas políticos, mas em todo caso o que a gente pode ver é que, apesar de um certo nervosismo natural do mercado, nós estamos vendo que o dólar está tanto estável em 3,30. Nenhuma ameaça de estourar, ainda bem. E a Bolsa também. A Bolsa, que às vezes costuma ser um tanto histérica, está razoavelmente tranquila. Vejamos o que está acontecendo com a reforma trabalhista. Com toda a discussão, com a desaprovação inicial na primeira comissão, na segunda passou, nós estamos pensando que talvez existam chances de ser aprovada essa semana no plenário da Câmara. Mas nenhuma coisa garante, naturalmente. E quanto à reforma da Previdência, que parece cada vez mais longe, mas há cada vez mais firme um consenso. O déficit originado pela Previdência vai atingir esse ano 184 bilhões de reais. E no ano que vem, nós esperamos um déficit, se não for feita a reforma da Previdência, um déficit de 202 bilhões de reais. O que a gente pode, digamos, concluir e esse é um pensamento ruim, né? Pensamento negativo, é que sem a reforma, se não tivermos juízo suficiente para fazermos essa reforma, que eu concordo que não é uma coisa agradável, mas é uma coisa necessária, em 2019 ou talvez 2020, vai faltar dinheiro para pagar as aposentadorias e as pensões. Então, nós vamos provavelmente chegar àquela praga que rogaram no sistema, que aquele senhor ou aquela senhora vai receber o dinheiro no banco, aquela idosa, digamos, não vai ter dinheiro no banco. Bom, existe uma solução. A solução é muito fácil. É pedir para a Casa da Moeda fabricar dinheiro e dessa forma a gente paga todas as dívidas. É claro que a inflação volta e a inflação, como todos sabem, é o principal imposto dos pobres. Bom, para encerrar com uma boa novidade, eu gostaria de dizer com toda a nossa torcida que nós tivemos uma pequena novidade em relação à indústria brasileira. A produção industrial cresceu 0,8% em maio, o melhor número desde 2011. E nós esperamos que isso continue assim naturalmente. Hoje nós vamos conversar com uma nossa amiga da Paternidade Responsável, do Instituto Paternidade Responsável, que é a Rita Lang, coordenadora de projetos. Ela é advogada, doutorada em Ciências Sociais e Jurídicas e é uma pessoa que batalha muito nesse campo social da paternidade irresponsável que nós temos aqui. A paternidade responsável exerce uma função social muito importante. E essa situação, Rita, eu queria perguntar para você, ela decorre de problemas econômicos ou somente sociais ou culturais? Principalmente, bom dia, né? Muito obrigada de estarmos aqui participando, professor. E assim, a paternidade responsável, ela é vários setores que vêm. O social, o cultural na nossa região, é muito forte isso. E o econômico também. Agora, ele atinge todas as classes, tá? Todas, indistintamente. Indistintamente. Tanto que o Brasil é o primeiro país no mundo com maior índice de pessoas registradas somente no nome da mãe. A gente chega a ter 5,5 milhões de brasileiros sem o reconhecimento da paternidade. Puxa, 5 milhões? É. Se diz no país inteiro. O país inteiro. Nós somos o primeiro do mundo. Nós batemos o recorde nessa negligência socioafetiva. Mas como é que você classifica esse problema, Rita? É um problema cultural
ou é um problema educacional, quer dizer, o homem brasileiro não entende isso aí, ou não compreende, ou não tem sensibilidade para isso. Qual é o problema? Qual é a origem? Se você comparar, então, com a Argentina, ou com a Colômbia, ou com o México, o Brasil está pior. Pior, sim. Tanto que eu fiz meu doutorado na Argentina, a gente fez essa comparação e não existe esse índice na Argentina diferente. Qual é o índice? Está correndo atrás, é bem menor. A Argentina está lá em 36º no país, no mundo. Então, assim, o que acontece? A nossa cultura do Brasil, as nossas leis, inclusive, há uma grande falha. Porque a mulher só pode registrar o filho no nome do parceiro ou do pai da criança se ela for realmente casada ou tiver um contrato de união estável para ela registrar sozinhas. Caso contrário, eles têm que estar junto com ela para registrar. Mas houve uma modificação da lei, né? Sim. A mulher agora pode, mas tem que ser casada. Ela tem que ser casada para registrar no casado, nome dos dois. Diz, no papel, documentado, etc. Tendo um contrato de união estável. Ou tendo uma procuração pública dele que ele aceita registrar. Mas, assim, esses filhos que vêm são os filhos de casamento, fora do casamento, dos relacionamentos extraconjugal. Esse é um problema muito forte no Brasil. Há uma imaturidade perante a sociedade, porque há falta de investimento dentro da educação. Mas que parte da educação? A orientação. A orientação e a prevenção, infelizmente, no Brasil, nós trabalhamos também com esse tema no Paternidade, onde a gente vai para as escolas. E ontem mesmo nós estávamos numa escola no CEDUP do internato do Cerrito e os meninos perguntavam: nossa, nós não sabíamos que dessa forma podia engravidar também a menina. Então, há muita falta de informação. Às vezes acredita-se que a mídia está informando, o amigo está informando, mas uma educação sexual realmente que ela venha instruir os jovens, que eles saibam como acontece a gravidez, como pode ocorrer, isso ainda não está acontecendo nas escolas. Você não está falando da educação sexual que diz, isso andou um tempo atrás no MEC, no Ministério da Educação, que não há gênero sexual. As crianças nascem e depois tem que aprender se são mulheres ou são homens. Não é esse tipo de educação. Nós não estamos falando disso, de gênero. Gênero é uma coisa... E o que você pensa da educação de gênero? De gênero, eu acredito assim, tem que ser trabalhado. A gente agora teve o primeiro congresso sobre gênero. A rede de professores não está preparada, tem que fazer muitos cursos, uma preparação, conhecer o que é gênero, o que é sexo, o que é sexualidade, não pode ter essa mistura, tá? Essa mistura toda que você chama tá falando. De mistura, Rita? Eu digo assim, tem professor, nós não fomos preparados para trabalhar dessa forma, o professor ainda não teve toda essa capacitação. Então hoje o pessoal diz, escolhe depois que cresce. O que é gênero, o que é transgênero, o que é bi, o que é homossexual. Tudo isso tem que ter uma preparação, tem que ter um estudo para você poder identificar. Agora, há uma discussão muito grande sobre gênero nas escolas. Você nasce um ser humano, você vai escolher depois. Esse é o tema em debate que existe. Nós não estamos preparados ainda para receber dessa forma. Nós precisamos estudar. E os outros países já estão preparados? Não, tanto que os Estados Unidos agora teve um debate da criança, que ela até passou no Fantástico. Ela nasceu um menino, né? Nasceu com um órgão de masculino, os órgãos dela, porém, quando ela já teve 3, 4 anos, e ela disse que ela era uma menina, e ela se comporta como uma menina. Então, o cérebro dela é de mulher, mas o corpo, o órgão é masculino. Então, isso é um transgênero, isso é gênero, ele vai ter opção, e essa criança que está chegando na escola, nós não estamos preparados, nós temos que capacitar os nossos educadores, nós temos que saber identificar, porque existe um grande tabu, né? É igual você ter um banheiro para menino, para menina e outro, então, um banheiro unissex. Existe essa discussão também. Então, nós, do Paternidade, não estamos entrando nessa discussão, nós estamos discutindo a irresponsabilidade de deixar a criança, a irresponsabilidade de uma gravidez na adolescência, de 13, 14 anos, que o índice está diminuindo das gestantes,
tá? Hoje uma menina com 12, 13 anos está ficando grávida, um menino com 16 anos está virando pai e não há uma preparação. Claro, e essa quantidade de adolescentes grávidas é a mesma de 10, 15 anos atrás? Não. E essa quantidade está diminuindo ou não? O que a gente vê? Baixa o índice, a idade. Tá. Os nossos hormônios também, eu acho que é relativo também a muita alimentação. Hoje uma menina de 12 anos, ela já tem uma estrutura que ela apresenta até mais, conforme dá 16 anos. A estrutura física dela completa. Os meios de comunicação que hoje atinge não é o mesmo de 80 anos atrás. Então, há uma evolução muito rápida dessa troca de informação. Antes acontecia? Sim, acontecia. Tinha gravidez, adolescência, tinha. Existia a criança sem pai, sim. Porém, as informações não chegavam tão rápida. E hoje, essa informação chegando rápida, eles se acham preparados com 12, 13 anos para já tendo uma relação sexual. E será que realmente a mãe e o pai explicam? Mas há uma certa, eu não vou dizer pressão, mas uma certa, digamos, vontade, né, da juventude de participar de sexo cedo, né? Por quê, professor? Essa é uma coisa que a gente pensa, porque a minha impressão, e naturalmente eu sou completamente leigo, mas a minha impressão é que uma moça, mesmo considerando a anatomia pronta e perfeita, ela não poderia praticar sexo ativamente antes dos 16 ou 17 anos. Mas sim, ela está fazendo com 13, provavelmente. Foi o que os meninos ontem colocaram na escola e disseram assim, o que é virgem? Que idade vocês acreditam que a menina perde? Eles disseram virgem até os 10, 12, depois é difícil. Então começou a ter esse tabu. Por que elas estão indo tão cedo? É a mídia que está informando? É a falta de diálogo em casa? Por que uma menina acha que antes dela ter um projeto de vida, ela tem que partir já para ter uma relação sexual? Claro. O que o menino acredita ser? Porque na nossa região o machismo é muito grande. Os meninos com 13... Esse é um problema adicional, né? Adicional. Então, com 12, 13 anos, o menino já tem que estar praticando. 16 anos... E a menina? Você acha que essa situação, digamos, essa liberalidade ou quase promiscuidade, as meninas tão precocemente se interessarem por sexo, isso contribui para um certo menosprezo delas como mulheres? Por se iniciarem tão cedo? Eu acho assim, não é trabalhado na escola, quando a gente estudou, a nossa valorização como eu. A nossa valorização como corpo. Não é cabeça, tronco, pé e membro, como ensina um livro de ciências. Eu tenho uma alma, eu tenho um espírito, eu tenho um corpo. O que eu quero, quem eu vou deixar me tocar? Claro. Por que eu estou... Exemplo, a festa do Pinhão. Tu entra na festa do Pinhão, na rua lá, os jovens estão todos se amassando, se beijando, transando lá fora e vem um índice de gravidez, aumenta. Na praia, aumenta. Por que está essa falta de valorização do ser humano? Por que essas meninas vão buscar, talvez, essa relação tão cedo? Porque talvez em casa, quem é que está parando para sentar com ela e explicar? Como está o nosso mundo corrido e a nossa valorização do eu? Então, esses jovens, eles não têm, eles têm celular, eles têm notebook, eles têm internet. Então, vem com a gravidez, muitas vezes vem a droga junto, e ele quer buscar, o jovem quer buscar, ele está ansioso. E as coisas estão chegando muito fácil. Essa situação dramática e triste, na minha opinião, Rita, você falou há pouco que é uma coisa de todas as classes sociais. Todas as classes. Você está dizendo que um adolescente, digamos, da classe A ou classe B, ele se comporta nessa área, nesse campo, a mesma coisa que uma criança bem menos educada, com menos conforto, menos proteção. É a mesma coisa. Aí eu digo, o direito, por isso que tem a balança, né? Tu pega um adolescente que não teve as condições, uma escola, de repente, uma orientação dos pais e faltou tudo. E ele sai para um relacionamento com 13, 14 anos para balada e se envolve com uma menina. Pode ocorrer? Pode. Aí tu pega um adolescente que teve toda a estrutura. Aí eles começam também a beber, começam a se inteirar
E também pode acontecer? Sim, acontece em todas as classes sociais. Porque nós, não, eu acredito assim, hoje falta espaço para muitos jovens colocarem as coisas que pensam. Ok, e me diz uma coisa, essa paternidade irresponsável que nós estamos falando é a mesma nas classes mais altas, então? Você está dizendo que o rapaz que engravidou uma menina de 13 anos ou algo assim, da classe A ou da classe D, eles têm a mesma básica atitude. É isso mesmo? Sim, atitude. Vamos pegar o nosso rei Pelé. Ele engravidou a moça e ele não registrou a filha dele. Ela teve que entrar com processo, tanto que ela faleceu, para ter a paternidade reconhecida. Só que a classe A, ela não vai engravidar, de repente, a classe A própria. Muitas vezes a classe A engravida a classe C. Entendo. Então, esses filhos são filhos não projetados. É a empregada que estava trabalhando na minha casa. São filhos, talvez, desprezados. Sim, são os filhos rejeitados, os filhos dos relacionamentos extraconjugais. Por isso que a minha tese foi dos filhos dos relacionamentos extraconjugais. Eu não tive uma gravidez de 9 meses preparada, eu não programei para ter esse filho, e esse filho nasceu. Onde vem o apoio do paternidade? Por que nós estamos trabalhando na região e a gente hoje é modelo no Brasil? E essa criança, quem vai buscar o direito dele? Está na lei. Quem vai buscar essa mãe? Nós não estamos falando de pensão. Nós estamos falando de afeto, de registro, de contato. Claro. E o que a gente vê? Muitas vezes os homens vão e registram, como tem homens de 40 engravidando meninas de 16 e 17, registram, pagam a pensão, mas eles não querem o contato com esse filho. Aí eu te digo, daqui 16 anos, como vai ser esse filho? Sabendo que ele veio toda com essa bagagem e foi rejeitado. Se não tiver uma boa preparação, ele vai buscar em outros. Então, quando eu estou na escola, eu me sinto, como eu digo, o pessoal onde brincou, Rita, você está feliz? Sim, porque eu consigo conversar com o jovem e a gente vê assim, ó, que projeto de vida eu estou fazendo. A hora que eu parar como professor, o meu português, a minha matemática, a minha ciência, e dizer assim, vamos tirar as dúvidas e dar espaço para discussão, e eles têm muitas dúvidas. E os pais, nós como pais, eu tenho um filho adolescente, às vezes não conseguimos conversar com os nossos filhos. Eu converso abertamente com o meu, tem 18 anos. Então, agora, como o pai chega lá e a menina vai conversar que se ela engravidou, ela tem vergonha, ela primeiro começa a transar para depois o pai ou a mãe levar no médico. Ela não pede para tomar um anticoncepcional. E aí é onde vem uma gravidez sem planejamento. E acontece muito em todas as classes. E o que é como é que eu vou dizer, um perfeito desastre isso aí, né? Eu já tive alunos na faculdade, eu lembro de um caso especialmente, que era um menino brilhante, como que eu vou dizer, psicologicamente complicado, né? Emocionalmente complicado, né? Então, o impacto dessa situação social é muito sério, né? Esse impacto social, digamos, do filho enjeitado ou bastardo, como se dizia antigamente, no Nordeste do país, onde o nível educacional possivelmente é bem mais baixo, essa situação se agrava mais ainda lá? Ou é a mesma coisa que nós temos aqui? Olha, eu fico comparando e digo assim, eu quero fazer ainda um trabalho numa tribo indígena, porque eu vejo, quando a classe social, vamos supor, não separa mais uma classe menos favorecida, a gente consegue resolver mais rápido. Não há uma rejeição tão grande. Eles vão e registram numa audiência de mediação. Quando eu pego uma menina da classe menos favorecida e um moço formado, às vezes doutores e tudo mais, aí a rejeição é maior. Porque desculpe, eu não entendi. O registro é maior? Não. É menor. A negação é maior. Entendi, a negação. A negação. Entendi. Tá? A negação, quanto mais alta a classe, mais alta a negação. Tá, e o que a alta classe, digamos, propõe nesse caso? A alta classe... Propõe aborto? A gente sabe que é um índice de aborto clandestino muito grande, né? Nas clínicas que é realizado. Isso é muito tema também com o pessoal. E os menos favorecidos, como a gente diz, eles querem, quando engravida aquele filho, eles vão em busca. E quando dá um resultado positivo, ele registra e ele até tenta acompanhar. Agora, se eu tenho uma menina de 16 anos da periferia e conhecer um moço
da classe alta, ele nunca vai aceitar essa criança. Nunca? Nunca. E aquela criança vai ser rejeitada. Tanto que tem um livro que é do vereador Tiago, de Florianópolis, e ele diz, é o filho rejeitado, o filho do desembargador rejeitado. Ele está lançando, acho que já lançou o livro, porque ele conta toda a história dele, que a mãe dele era empregada na casa, e ela era negra, e ela engravidou. E ele só depois de 18 anos que ele foi buscar essa paternidade. Então, nós temos vários casos. O filho foi buscar. O filho foi buscar. E existem muitas mulheres que deixam de buscar a paternidade porque elas são ameaçadas, porque pode ser o filho do patrão, o filho de um tio, o filho de um cunhado. E elas se calam. Então, elas se calam para não fazer, para não dar tumulto. E a repercussão social é séria? É séria. Porque os homens, quando são chamados no paternidade, vamos colocar que o índice 70% são casados. São casados. Não é, então eu digo, não é só o jovem, como eles dizem, o jovem faz filho. Não. São os adultos, muitas vezes, que engravidam os jovens, as jovens. E a estatística diz o quê? Que esses 70% se comportam como? Reconhece, pagam e ajudam? Pode pagar até uma pensão, mas não tem amor, não tem afeto e não tem o reconhecimento afetivo. Então. Agora, já existe, e a lei já tem jurisprudência, que o abandono afetivo também está dando uma causa. Também está dando indenização. Porque tu imagine todos os dias, o teu filho, eu levo para uma escola bonita, particular, bonitinho. E aquele teu filho que você teve com a empregada, eu não posso andar nem na mesma calçada. E isso acontece muito na nossa sociedade. Deixa eu perguntar a respeito do pós. Imaginemos que uma criança, um menino ou a menina, foram finalmente reconhecidos pelo pai. Sim. Você percebe alguma modificação na criança? Sim. Que tipo de modificação? É nítido. Qual modificação? Eu te digo com prática. Com prática, sei. Tá? Okay. Por exemplo, assim, o filho, seja filho do coração, o filho também, que a gente fala, os adotivos e tudo mais. Chega uma idade, ele quer saber de onde que ele veio. Quem é o pai, quem é a mãe, um filho adotivo. O filho de uma mãe só, quando chega uma idade, ele diz assim, quem é meu pai? Pode até ter a presença do vô, do tio, do padrinho, mas aonde eu vim? Como eu vou descobrir o meu pai? Você está dizendo que a questão da origem, é forte. A origem é muito forte. A gente pega pessoas com 30, 40, Você 50 não está falando anos. da figura masculina, que não, pode ser o avô, digamos. Pode ser o avô, pode ser o padrinho. Eu não estou falando da figura masculina na presença da família. Okay. Eu estou falando da origem. Quem me colocou no mundo? Okay. Quem foi o espermatozoide que ocorreu junto com o óvulo da minha mãe que me gerou. Que tipo de ser Quem humano é? e tal. Pode ser o professor Edelbrando que está passando na calçada, pode ser o mendigo que está na calçada. Imagina o ser humano viver com essa dor. Quem é o meu pai? Entendo. Então a justiça, ela pode dar uma pensão, ela pode dar um nome, mas se não tiver e a mãe não souber quem é o pai, não existe juiz. Não existe lei que como que você vai registrar uma criança se a mãe não sabe quem é o pai. E isso acontece. É mesmo? Acontece, professor. Quanto? Não... 20%, 30%? Muito. Acontece dela, infelizmente, ir para balada. Às vezes foi só uma transa. Ela não perguntou o nome, ela não tem endereço. Ela não sabe quem é. Ela não sabe. E isso é histórico. Não é agora, é histórico. Tá? Que a gente pega pessoas de 70 anos dizendo, nossa, eu queria tanto saber de onde eu vim e eu não sei. Então, assim, é histórico de acontecer e o homem sumir. Essa é uma situação... É uma situação muito delicada. Eu lembro de duas coisas culturais. Eu lembro que há muitos anos nos Estados Unidos havia, mas faz muito tempo, 20 anos, 30 anos talvez, havia uma piada, né? Que era a mulher teve o filho, mas não sabe quem é, porque ele não tirou o chapéu, ela não pôde ver quem era. O que mostra, é uma velha piada, claro, mas que mostra uma situação social já superada nos Estados Unidos. E na Inglaterra, nós tivemos uma peça de teatro que virou filme, My Fair Lady, onde um professor bastante sofisticado pegava uma pobre moça de feira, analfabeta, grosseira, mas era muito bonita. Então ele
decidiu transformar aquele ser humano num ser humano educado, fino, refinado, nos moldes ingleses. Você acha que é possível fazer pelo menos uma parte pegando essas crianças pobres, sem pai e sem, digamos, referência masculina? Você acha que é possível que a educação leve essas crianças para um outro rumo e melhore ou não? Porque é uma questão de fundo emocional. Não acredito que a educação, se eu não acreditasse na educação, eu também não era professora. Eu acredito muito na educação, mas eu acredito no afeto. Eu acredito na pedagogia realmente participativa, mas o professor não pode fazer tudo. Eu acredito que a família, a mãe mesmo sabendo, o que ela não deve é mentir. Porque eu tenho a comparação, porque eu digo para os filhos adotivos. Tem pais que escondem e a criança com 10, 12 anos descobre e dá aquela revolta. Então eu digo, você é meu filho do coração. O dia que a gente pode até ir buscar quem é os pais biológicos. Então eu digo a mesma coisa, não se deve mentir para a criança, deve-se contar a verdade. Filho, a mãe errou, talvez eu fui numa balada, aconteceu, eu não sei quem é o teu pai, mas eu sou tua mãe. Isso não leva também, e não é índice, porque ele não sabe que ele vai virar um marginal, ou que ele vai ficar revoltado o resto da vida, ele vai ter um sentimento de querer. Mas se essa mãe realmente souber explicar, a família der suporte, e não cobrar da forma que muitas vezes cobram, só cobrando, mas mostrar que ela errou. Naquele momento ela não soube o nome, não soube o endereço, mas se a gente tiver um suporte, um alicerce para essa menina, nós vamos tentar uma criança com certeza mais segurança. Agora, se eu jogar essa menina e ficar só cobrando e não mostrar para ela o caminho, o outro caminho, daqui a pouco ela vai engravidar de novo. Entendo. Ela vai engravidar de novo. E isso ocorre? Ocorre. Ela vai engravidar e vai ser de outro pai. Então, nós temos casos de meninas com, eu digo, 23 anos, que tem 4, 5 filhos, um de cada pai. Porque o único momento que ela recebe o carinho, o afeto, é o momento que ela se entrega para alguém, que ela se relaciona com alguém. Certo. Aí a gente condena. Quem somos nós para condenar? Se ela só leva pancadas, aí ela achou alguém que dá afeto, que dá carinho, ela vai se entregar. Qual é a origem disso, então? É a omissão dos pais? É omissão não só dos pais, eu acho que da sociedade. A sociedade é muito hipócrita. A gente julga independente. Eu não posso julgar um menino que não teve estrutura nenhuma, que veio lá do bairro, que tem os pais alcoólatras, que de repente os pais da droga, e esse menino, de repente com 10, 12 anos, está lá no mercado pedindo na frente, ou implorando que alguém enxergue ele. Se nós colocar uma criança, já tem a propaganda aqui nos Estados Unidos, uma criança mal arrumada, chorando no meio da praça, ninguém vai dar bola. Se eu colocar uma criança arrumadinha, todos vão parar e perguntar. E hoje nós chegamos assim na sociedade. Se eu colocar uma criança chorando, eles vão dizer que é um pedinte, chamar o conselho. Se eu colocar um cachorro, um gato, eles vão pegar e vão levar para uma ONG. Entendi. Então, assim, eu acho que falta, nós estamos perdendo o contato humano, o contato espiritual e o contato de resgate. Quem sou eu perante a sociedade? E Rita, então, você traçou um retrato realista e muito triste, na minha opinião. Qual é a solução? Acho que a solução é assim, é a gente não olhar só pra gente, é tentar olhar quem está em nossa volta. O problema do vizinho, que de repente a filha está grávida com 13, 14 anos, ou é usuária, é problema meu também. Porque o meu filho pode sair na rua e o filho dela... O que de concreto a gente pode fazer? Eu acho que é uma sociedade mais humana. E nós vivemos uma sociedade muito individualista. Desculpe, mas eu entendo o que você está falando. Muito Mas individualista. eu queria que você falasse alguma coisa concreta. Olha, eu tenho algumas funções, etc, etc, o meu vizinho e tal. O que nós podemos fazer? Nós estamos fazendo. De concreto. De concreto. O Instituto está fazendo. Mesmo com as pernas bambas. Mas o Instituto não é uma voz isolada no deserto? Não é uma voz isolada. Não. Nós vamos para os municípios, nós vamos para as escolas, nós vamos para o interior. Tanto que a gente já foi até nível nacional, buscando essa orientação, mostrando nas escolas e tentando chamar multiplicadores. E é muito bom porque nossos professores recebem bem a comunidade. Nós trabalhamos com os pais, com os alunos, com os professores, com os agentes do município.
E isso é uma corrente, professor. O que é multiplicador para você? Multiplicadores da ideia que a prevenção, a orientação é melhor do que a punição. Entendi. Se eu acreditasse só na punição, era muito mais fácil eu ficar trabalhando só com um processo. Eu acredito o antes, o anterior, a orientação. Quem é que ajuda mais o Instituto? A lei ou a polícia? Não, polícia não. Não? Não. Mas as pessoas não podem ser presas e assim por diante? Não, nós não lidamos. Nós trabalhamos muito com a mediação familiar. Sabe por que eu perguntei isso? Nós tentamos fazer muito a mediação. Eu conheço um caso que, inclusive, eu tentei intervir e fui ajudado por um juiz de direito. E tentamos amigavelmente intervir nessa situação. O resultado foi 0. Não conseguimos nada. E até hoje eu penso, né, o que houve ali, porque a recusa foi 100%. Ou então foi inabilidade de nossa parte. Pode ter sido, porque nós não tínhamos, naturalmente, nenhuma técnica para isso. Você usa alguma técnica especial? Usamos a conciliação, a mediação familiar, a gente trabalha com a psicóloga, com a assistente social, com um grupo. As pessoas têm que ter a liberdade de conversar. Não é numa audiência que a gente vai conseguir, tá? Às vezes a gente tem 3, 4 encontros. Após o reconhecimento dessa criança, a gente também conversa muito com o pai, porque nós vamos se realizar quando esse pai sair de lá, não só com o registro, mas que ele conseguir, numa audiência, dar um abraço nesse filho e acolher essa criança. Entendo. Então, o registro é obrigação. O amor e o carinho é de cada um, claro. É opção. O tempo passou rápido e nós estamos esgotando o nosso tempo disponível. Eu queria dar 1 minuto para você falar alguma coisa nesse assunto, na minha opinião, tão importante. Se você quiser fazer um apelo, algum pedido, alguma coisa, sinta-se à vontade. Pedido. O Instituto já está aí há 13 anos e nós buscamos parcerias junto aos municípios, junto aos governos do estado, que a gente fosse olhado realmente com esse reconhecimento, que o nosso trabalho dessa equipe é muito importante. Não só realizar essa conciliação, essa mediação, mas o trabalho junto às escolas, junto aos alunos, a partir dos 10, 12 anos, que a gente tenha espaço, que nós tenhamos parceiros e que a nossa sociedade veja a importância de trabalhar a prevenção e orientação. A punição, muitas vezes, é a obrigação, mas a orientação e esse trabalho que a equipe sai da sala e vai para as escolas, vai para a comunidade, é muito importante. Então, que a gente realmente seja visto com os olhos assim, que o Instituto trabalha nas 2 vertentes. Aquele que precisa para realizar o reconhecimento, mas, porém, acreditamos na orientação e na prevenção junto às crianças e adolescentes e aos pais. Eu gostaria de agradecer aqui a presença da Rita Lang, que é doutorada em Ciências Sociais e é coordenadora de projetos do Instituto Paternidade Responsável, que, como nós acabamos de ouvir dessa nossa conversação, é uma área que merece o nosso cuidado, merece ser tratada com toda a prioridade, e eu acho, essa é a minha opinião pessoal, que a nossa sociedade não trata bem também o próprio Instituto Paternidade Responsável, deveria ser melhor tratado. Eu agradeço muito, Rita, você ter vindo aqui e foi um prazer a gente conversar sobre isso. Eu gostaria de dizer aos nossos telespectadores que, se quiserem rever este programa ou quiserem rever programas anteriores, basta ir ao YouTube e clicar em Imagem TV e você terá todos os programas disponíveis. A gente se vê aqui na semana que vem. Um abraço e até lá.